Oséias capítulo de número 2. Hoje nós vamos estudar a partir do segundo verso. Oséias, segundo capítulo, a partir do verso 2. Essa perícope, vocês, meus irmãos, já sabem o que isso significa, ou seja, esse conjunto de versos que tem o seu início, meio e fim, em termos temáticos, ou seja, é um conjunto de versos que segue uma lógica particular, específica, tem seu começo, meio e fim, é bem grande. Vai do segundo verso ao verso de número 23. Certamente nós não vamos conseguir estudá-la, me refiro à perícope, toda hoje aqui. Então, o meu desafio é ir até o verso de número 7. Mas para a gente não perder o contexto em que tais palavras estão inseridas, nós vamos ler até o verso 23. Muito embora hoje nós nos detenhamos apenas aqui do verso 2 ao verso de número 7. Então, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Oséias, capítulo de número 2, do verso de número 2 ao verso de número 23. Diz assim: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem, contudo, os achar. Então dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: Esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra.
terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Lindo texto, não é? E muito rico, muito rico. Vamos orar para começarmos a estudar essa passagem? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e nesta hora rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que aprendamos de fato tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a partir desse texto. Fala conosco, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Como temos feito já desde quando iniciamos esse nosso estudo, estamos hoje no quinto deles, não é? E qual é o nosso objetivo? Vamos à apresentação do nosso objetivo para essas aulas que devem se estender durante algumas semanas. Compreender adequadamente esse trecho que nós acabamos de ler, segundo capítulo, verso de número 2, para ser mais exato aqui, ao verso de número 23, sendo que na semana passada nós chegamos até o verso 1 do capítulo de número 2. E assim refletir sobre as suas lições práticas na nossa vida no dia de hoje. Ou seja, o que é que isso tudo que nós acabamos de ler aqui tem a ver com a nossa vida hoje? O que é que tudo isso que nós acabamos de ler aqui nos ensina no dia de hoje? Como nós colocamos em prática? Quais são as lições práticas que o texto nos traz? Esse é o nosso objetivo. Ok? Qual é o nosso plano de estudo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, é isso? Primeiro, nós passaremos por uma breve recapitulação do estudo passado, como sempre, e esse nosso estudo está dividido em duas partes. Eu quero falar sobre a idolatria de Israel e o chamado à repreensão, e uma pequena fração daquilo que eu chamo do plano redentivo de Deus, que também é revelado aqui, mas nós vamos ver só uma pequena parte. A parte A, digamos assim, porque são três partes, A, B e C. Nós vamos ver só a parte A na noite de hoje, para que depois nós façamos algumas reflexões práticas. E os irmãos verão que, ao contrário do que foi até aqui, eu diluí as reflexões práticas, em vez de deixá-las todas para o final, eu diluí no meio do estudo todo, para tentar tornar um pouco mais dinâmica a nossa interação aqui, esse nosso estudo, ok? Então vamos rapidamente para a nossa recapitulação. O que é que nós vimos na aula da semana passada, quando estudamos esse conjunto de versos aqui, ó? Verso 10 do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 1. O que é que nós vimos? Os irmãos se lembram? Vimos que a disciplina anunciada por Deus, prestes a chegar às gerações desobedientes de Israel, não significava a anulação da aliança de Deus com o seu povo. Os irmãos se lembram disso? Deus não está anulando a sua aliança com o seu povo ao enviar castigo a Israel, ao Reino do Norte, rebelde, porque a aliança de Deus é perpétua. Deus está anunciando, na verdade, a renovação da aliança. E essa renovação, essa graça, esse amor pactual de Deus, depois da sua disciplina, se revelariam de maneiras bem específicas. Que maneiras foram essas? Nós vimos lá na aula passada, na semana passada. Deus aumentaria o seu povo em tamanho, em termos de tamanho. Deus aumentaria numericamente o seu povo, restauraria a sua comunhão com o seu povo, ajuntaria, olha só que coisa, os irmãos se lembram disso? Reuniria Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte, algo que parecia impossível naquele tempo. Congregaria os dois reinos. No estabelecimento desse único reino, haveria um só cabeça, a ideia de um líder sobre o povo unido, e por fim, aumentaria a fecundidade do povo na terra. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se lembra daquilo que nós falamos na semana passada, na quarta-feira passada? Em muitos sentidos, vimos, por fim, que essas profecias foram cumpridas na nova aliança. Na nova aliança. E é o que o Novo Testamento nos diz, por exemplo, a partir de textos como esses aqui, Romanos 9, 25 e 26, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 10, textos que citam esses versos específicos de Oséias, versos que nós estudamos na semana passada. Ou seja, é na nova aliança que nós vemos o aumento numérico do povo de Deus, que não se limita mais a uma nação, a uma etnia, não é isso?
os gentios foram enxertados, essa é a ideia, veja um aumento expressivo do povo do Senhor, portanto, como profetizado por meio de Oséias. É na nova aliança que nós vemos essa restauração da comunhão do Senhor com o seu povo. Deus imprime no coração do seu povo as suas leis, para que o seu povo nunca mais se aparte dele. É na nova aliança, portanto, que boa parte dessas profecias se cumprem. Isso tudo nós já vimos na semana passada, estou brevemente retomando para a gente pegar o fio da meada. Certo? Podemos avançar? Qualquer coisa, por favor, não hesitem em levantar a mão. Vamos para o texto que nós acabamos de ler, portanto. E eu quero chamar a atenção de vocês para os primeiros versos. Nós vamos ver de 2 a 5 uma espécie de chamado à repreensão do povo de Israel, do povo infiel de Deus, do Reino do Norte. Vejam o verso de número 2. O que é que nós lemos? Verso 2. Alguém leia para mim, por favor. Verso 2, do capítulo 2 de Oséias. O que é que está escrito aí? Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste a marca da sua infidelidade do rosto e os seus adultérios de entre os seus seios. Ótimo, obrigado, minha irmã. Vejam, prestem atenção. Aquilo que nós estudamos na semana passada diz respeito a realidades futuras. São profecias que apontavam para a restauração do povo do Senhor, como nós acabamos de ver. Para o aumento numérico do povo do Senhor, para a liderança de uma só cabeça. Ou seja, realidades futuras. Agora o livro volta à realidade mais próxima dos dias do profeta Oséias. Deixa de tratar das bênçãos que serão vistas no futuro e volta a tratar da realidade presente nos dias do profeta, da realidade idólatra, da realidade adúltera do povo do Senhor em relação ao Senhor nos dias do profeta. Esse é o caminho aqui. E nessa volta, nesse retorno aos dias do profeta, da mensagem anunciada para os dias de Oséias, para a geração de Oséias, nós temos essa primeira exortação da parte do Senhor. Repreendei vossa mãe. Vejam que simbolicamente o Senhor está chamando a atenção, está exortando os filhos da prostituição, a respeito dos quais falara o capítulo anterior, a repreender a mãe. Repreender a vossa mãe. Repreendei-a. Essa é a ideia aqui. Irmãos, lembrem-se, nós estamos tratando aqui de analogia. O que é uma analogia, pastor? Analogia é usar de semelhanças, de figuras semelhantes, de coisas que são semelhantes, mas que não são a mesma coisa. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira ainda mais prática. É tentar passar uma ideia através de coisas distintas, do uso de comparações entre coisas distintas. E quais são as coisas que são distintas aqui, que estão sendo usadas no livro de uma maneira um tanto quanto bela e poética? Lembrem-se, o relacionamento de Oséias com a sua família e o relacionamento de Deus com o seu povo. Então a linguagem aqui é simbólica. Deus está usando do drama familiar do profeta Oséias de maneira profética para transmitir suas mensagens ao povo. Então é como se Deus estivesse falando aqui, repreendei a vossa mãe, do próprio povo. Repreendei a nação de Israel, que como Gomer, mãe dos filhos de prostituição, era adúltera, estava em fornicações espirituais. Essa é a ideia aqui. O que temos aqui é uma espécie de artifício retórico da parte do texto, que toma como analogia a vida familiar do profeta. E por qual motivo Deus repreende a nação? Por quê? A explicação aqui, Por quê? Qual é o motivo? A infidelidade. Porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Em outras palavras, Deus está dizendo, porque este povo, o Reino do Norte, que se diz meu povo, está longe de mim. Está em adultério espiritual, em fornicação espiritual. O povo não está se comportando como deveria se comportar como o povo da aliança. O povo não está se comportando como, de fato, esposa do Senhor, como povo separado e exclusivo do Senhor.
Assim como Gomer, a mulher de Oséias, não estava se comportando como deveria na sua relação com ele, não estava sendo fiel a Oséias como deveria ser na sua relação com ele, Israel também estava em infidelidade em relação a Deus. Por isso, a ponto de Deus dizer que não era sua mulher e que ele não era o seu marido, usando da analogia da vida familiar do profeta. E com base em que Deus faz essa acusação, essa repreensão? Olha lá. Para que ela afaste, olha a realidade vivida por aquele povo, as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Com base em que essa denúncia da parte do Senhor a respeito da infidelidade do seu povo é dada? Diz o texto, com base nas prostituições do seu povo, com base nos adultérios do seu povo. E aqui no sentido espiritual. O seu povo adorava a Deus, mas não somente a Deus, adorava juntamente com Deus vários outros deuses da região. Vários outros deuses de outros povos que habitavam ao seu redor. O povo estava em prostituição espiritual com a cultura pagã de Canaã. Por isso Deus diz, ele se porta como se não fosse meu povo. Na analogia do casamento, se porta como se não fosse minha mulher. E por causa disso, é como se eu não fosse o seu marido. Essa é a ideia que nós lemos aqui no verso de número 2. E aí vejam o finalzinho. Os seus adultérios de entre os seus seios. Os estudiosos olham para esse texto aqui, meus irmãos, para esse finalzinho e dizem o seguinte. É muito provável que a referência esteja ligada a atos de libertinagem, de cunho sexual mesmo, que eram praticados nos cultos pagãos. A ideia é que esse povo estava tão envolvido com a idolatria que não via o menor problema em participar de atos culticos totalmente contrários à palavra de Deus, totalmente libertinos, totalmente distintos da moral bíblica. Participava dos cultos pagãos e participava dos rituais libertinos que eram feitos nesses cultos. A ponto, irmãos, de Deus dizer isso, portanto. Não se porta como minha mulher, ou seja, não se porta como povo da minha aliança, com quem eu fiz aliança, a ponto de eu não ser o seu marido. Essa é a ideia do verso de número 2. Em suma, em resumo, Israel dava inegáveis sinais de infidelidade a Deus. Mas vejam como o texto continua, agora versos 3 e 4. Vejam lá, versos 3 e 4. O chamado é a repreensão, e agora no verso 3, para quê? Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Vejam, irmãos, que esse apelo vem acompanhado de ameaças da parte de Deus. Deus faz um apelo para que o seu povo seja repreendido, para que o seu povo abandone as práticas de prostituição espiritual, de fornicação espiritual, e junto disso, olha as ameaças. Primeiro, se isso não acontecer, se o meu povo, se Israel não deixar de andar nesses caminhos tortuosos, se Israel não se voltar para a figura do casamento, se Israel não se voltar para o seu marido com fidelidade, é o Senhor. Se não se voltar para o Senhor da aliança, primeira coisa, esse povo será exposto à vergonha. Olha o que diz o texto. Para que eu não a deixe, a figura é da esposa, não é? Despida e a ponha como no dia em que nasceu. Expressões paralelas que significam a mesma coisa. Para que eu não a exponha à vergonha. Porque na cultura do Antigo Oriente Próximo, meus irmãos, essa é a ideia da nudez, é a ideia da vergonha extrema, é o sentido da vergonha e da carência extremas. E Deus está dizendo, se o meu povo não se arrepender do seu adultério espiritual contra os deuses, ele será exposto à vergonha. Eu o deixarei despido. E aqui a partir da analogia do marido e da mulher, né? Eu a deixarei despida. Mas há mais, depois diz,
e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. As ameaças continuam da parte do Senhor, e agora vejam qual é o conteúdo do segundo tipo aí de ameaça. Está relacionado à esterilidade. Em suma, qual é a ideia aqui? Se o seu povo não se voltar a Deus, ou seja, se a noiva rebelde, se a noiva infiel, se a mulher infiel ao Senhor, ao seu marido, não se voltar ao seu marido, que ao contrário dela é totalmente fiel, ela se tornará uma terra árida, estéril. Ela será despojada de tudo. A sua necessidade será tão grande a ponto de morrer de sede, como uma terra árida geralmente, né? Os irmãos já viram quando os períodos de estiagem, né? Principalmente no Nordeste, na região Nordeste do país, lá no semiárido, enfim, a terra seca fica toda rachada, morta, não há mais vida nenhuma e toda rachada. Essa é a ideia aqui. Essa esterilidade tem sentido de improdutividade? Também, minha irmã, também. Improdutividade espiritual? Também. A ideia aqui, minha irmã, é que o povo vai morrer. O povo, olha o que diz o texto, será como um deserto, sem vida alguma. Será como terra seca. Vai morrer de necessidade, tal como a terra seca morre por falta de água, por sede. Essa é a ideia aqui. É para o que Deus está chamando a atenção do povo ao dar essas ameaças. E não para por aí, porque veja o final. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Além da vergonha, da esterilidade, Deus diz, se o meu povo, se essa mulher adúltera não se voltar para o seu marido fiel, olha a analogia do casamento, a partir do casamento de Osés com Gomer, eles deixarão de contar com a minha compaixão e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Essa é a ideia aqui, meus irmãos. Deus está dizendo que o seu povo deve voltar. Deus está chamando atenção para a necessidade de repreensão do seu povo e diz que se isso não acontecer, tudo isso aqui está previsto. Diga, minha irmã. Sim, ele era de lá. Conhecia o problema? Profeta do reino. Sim, conhecia. Profeta do Reino do Norte. Conhecia o problema. E é bom lembrar, irmãos, que a essa altura aqui do livro, o juízo já era certo, tá? O juízo já era certo. A Assíria ia invadir o Reino do Norte, ia levar cativo os habitantes do Reino do Norte, era certo. Mas ainda assim, Deus está anunciando as ameaças por meio do profeta, chamando a atenção do seu povo para a necessidade de fidelidade. Certo? Agora vejam o verso 5. Tudo isso deveria acontecer, por quê? Vejam o verso 5. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Tudo isso haveria de acontecer, meus irmãos, com Israel, Reino do Norte, por quê? Que nessa profecia está sendo simbolizado pela mãe adúltera. Primeiro, porque Israel se prostituiu. É o que diz o verso 5. Pois sua mãe, símbolo do povo de Israel, se prostituiu, diz a mensagem profética. E mais, comportou-se vergonhosamente. Olha o que diz lá, ouve-se torpemente. A ideia é essa, se comportou de modo vergonhoso. Afinal de contas, irmãos, não é por menos. Israel não era conhecido como povo da aliança de Deus? O único povo com o qual Deus fez aliança. E agora, que testemunho está dando esse povo diante dos outros povos, ao se misturar com outros deuses? Que vergonha ao nome do Senhor! Está deixando a fidelidade a Deus para se envolver com deuses de outros povos. Que comportamento vergonhoso! De fato, Deus está denunciando esse seu comportamento por meio da profecia. E vejam como vai se agravando. Procurou amantes, diz o texto, olha lá, porque diz, irei atrás de meus amantes.
procurou amantes de maneira obstinada. Lá na língua hebraica, irmãos, a ideia é de que procurou de forma obstinada mesmo. Que procurou com afinco, com ânsia de encontrar com quem se prostituir espiritualmente. Essa é a ideia. Vejam lá, irei atrás de meus amantes. E um povo que sabia que Deus não negociava com ninguém a lealdade. O mesmo povo de Israel, anos antes, o mesmo povo de Israel ouviu Elias pregando acerca dos perigos, acerca do pecado que está envolvido, não é? A idolatria, do pecado da idolatria. O mesmo povo ouviu anos antes Elias, lá no Monte Carmelo, com os profetas do mesmo Baal, zombar. O Deus de vocês deve estar dormindo. O Deus de vocês não vai atendê-los. O mesmo povo tinha um testemunho antes de várias e várias ocasiões em que Deus se mostrou o verdadeiro Deus e os ídolos se mostraram falsos deuses. Mas ainda assim, procurava amantes, ídolos, de maneira obstinada, mesmo tendo centenas de demonstrações do amor de Deus. Diga, minha irmã. Desculpa a interrupção novamente, mas eu estou aqui lembrando. Aí no início do estudo tem que a disciplina não quebrou a aliança de Deus com o povo. Então, a gente sabe que Deus prometeu aliança, fez aliança e não desistiu. Perfeito. O juízo já estava decretado. Perfeito, irmão. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou assim: eu não creio em Deus que faz mal para as pessoas, que sabe aquela coisa de Deus amorzinho? Aí eu falei para ela assim: realmente, você não deve crer porque ele não faz mal para alguém. Mas ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, mas ele é justiça. E aí está claro que Deus, a aliança dele era perfeita, estava lá. Mas a justiça dele estava, eu posso entender assim? Sim, irmã. Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. E fazia parte do intuito da renovação da aliança o castigo. Era por meio do castigo que Deus ia purificar. É isso. O juízo estava previsto. Era parte da renovação da aliança. Mas a gente vai chegar lá de maneira mais prática, irmão. Então vejam, irmãos. Por fim, olha lá. Além de ir atrás de ídolos, além de ir atrás dos seus amantes, usando na analogia da mulher adúltera, olha só o que esse povo fez. Depositou a sua confiança nesses ídolos. Porque dizia o seguinte, são eles que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, ou seja, aquilo que me cobre do frio, aquilo que faz as minhas vestes, o meu óleo e as minhas bebidas. Não só procurou obstinadamente outros deuses, como depositou a sua confiança neles. São eles que me dão tudo aquilo de que eu preciso, daquilo que eu necessito para viver. Vejam a situação, irmãos. Vejam o raio-x da condição espiritual do Reino do Norte, Israel, nos dias do profeta Oséias. E aqui eu trouxe umas imagens para nós não ficarmos só nas palavras. Essa é a representação encontrada por arqueólogos de Baal, deus cananeu, lá do Antigo Oriente Próximo. Olha só, vejam só. Essa é a ideia dos Baalins. Baalins, quando nós lemos na Bíblia Baalins, é Baal no plural. Essa é a ideia, são vários. E dizem outros textos proféticos que os israelitas guardavam deuses assim na sua própria casa. Tinham seus deuses de casa. Olha só, meus irmãos, o povo do Senhor deixou a fidelidade a Deus para se envolver com imagem de escultura. Essa é a representação de Baal. Aqui a do bezerro de ouro não vem ao caso, não é o que está sendo citado aqui. Mas aqui são as representações encontradas pela arqueologia desse deus cananeu, que era considerado pelos povos lá, os povos que lhe prestavam culto, o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus do trovão, enfim, o deus que tinha um controle sobre os efeitos, sobre os fenômenos naturais. Deixa eu fazer algumas reflexões com vocês
a respeito de tudo que nós vimos até aqui, o verso 5. Primeira coisa, irmãos, a gente tem que se perguntar sempre, diante de textos como esse, em que se baseia a nossa confiança. No que se baseia a sua confiança, irmão? Nós temos realmente vivido como se Deus fosse a única e verdadeira fonte de nossas bênçãos, do nosso bem-estar, ou, à semelhança de Israel, nós estamos atribuindo tudo isso a outras pessoas ou a outras coisas, como eles estavam fazendo em relação aos deuses de Canaã no seu tempo. Em que se baseia a nossa confiança? E aí vários exemplos, né, irmãos? Por exemplo, dinheiro, né? Por mais que nós já tenhamos falado disso no estudo passado, deixa-me dar alguns exemplos mais concretos em relação a isso aqui, ó, a nossa confiança. Não estou nem falando de idolatria agora, mas o alvo da nossa confiança. Deixa eu dar alguns exemplos. Quando eu deixo, por exemplo, de devolver aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus pede de mim, daquilo que Ele mesmo me dá, será que eu não estou, em última análise, confessando que o meu sustento depende mais do dinheiro que eu ganho do que de Deus quem me dá? Não, eu não vou entregar aquilo que Deus me pede, porque se eu entregar eu posso passar necessidade. Eu posso não ter uma reserva. E aí a questão é, mas a minha confiança está em Deus, que promete que vai me sustentar, se eu for fiel a Ele, ou no dinheiro que eu recebo, que Ele mesmo me dá? Estão entendendo qual é a ideia? Em que está a nossa confiança? Deixa eu dar outro exemplo aqui mais concreto. Quando eu tenho, há irmãos que não têm essa possibilidade, infelizmente, mas quando eu tenho a possibilidade de me dedicar exclusivamente a Deus e somente a Ele no dia do Senhor, no domingo. E aí, tendo essa possibilidade, como Ele mesmo me ordena, eu resolvo trabalhar para fazer um dinheiro extra, para fazer uma grana extra, digamos assim. Será que eu não estou dizendo que o meu sustento depende mais do meu trabalho do que do Senhor que me sustenta? Se eu tenho a possibilidade de não trabalhar aos domingos, se meu trabalho não me obriga a estar lá aos domingos. Estão entendendo? Às vezes, irmãos, nós hoje não estamos em culturas que adoram, pelo menos não explicitamente, deuses lá de Canaã, da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo. Mas às vezes, como os israelitas fizeram na sua época, nós também negociamos a nossa confiança em Deus. Nós dividimos a nossa confiança em Deus, depositando parte dela em outras coisas. Às vezes em pessoas. Daí eu coloquei ali, não é? Amores. Essa é a ideia aqui. Quando nós achamos que a nossa verdadeira felicidade só vem ou só depende dos nossos relacionamentos, da chegada de um príncipe, de uma princesa encantados, né? Ou da fidelidade do meu marido, da minha esposa, ou coisas do tipo. Em quem está a nossa confiança? Por exemplo, ideologias políticas. Quando eu acho que não, que o fulano é o Messias, seja ele quem for, seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, seja do poder legislativo, se ele ganhar, se ele estiver à frente, aí sim a nossa pátria, a nossa cidade, o nosso estado será liberto. Aí sim nós teremos paz. Em quem está a nossa confiança, irmãos? Em Deus ou nas coisas e em outras pessoas? Às vezes nós não paramos para pensar nisso, mas nós negociamos a nossa confiança em Deus com coisas e pessoas, mesmo sem ter a consciência disso. Toda e qualquer tentativa de substituir Deus como fonte das nossas necessidades é vista sim por Deus, idolatria. E o mesmo deve ser dito em relação a essa palavrinha difícil, sincretismo religioso, a mistura de crenças, de práticas religiosas. Irmãos, não se assustem. Há pessoas que acham normal estar na igreja evangélica aos domingos, sexta-feira está no terreno de candomblé, quarta-feira está na missa, na segunda-feira está numa reunião espírita de mesa branca, tal como o povo de Israel nos dias de Oséias, misturando a lealdade a Deus com lealdade a outras coisas, a outras confissões religiosas, a outras práticas religiosas. E tudo isso, aos olhos de Deus, é prostituição espiritual.
E como o povo dos dias de Oséias foi chamado a abandonar essas práticas, nós também somos, meus irmãos. E aí nós vamos encerrar aqui nos versos 6 e 7, como eu disse para vocês, nós iríamos até os versos 6 e 7 hoje. Diz lá: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem, contudo, os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Vejam como esse texto é, para nós aqui, pelo menos, nós vamos até o verso 7, tá? Veja como essa nossa porção selecionada para hoje termina. Diante de tudo isso que estava acontecendo com Israel nos dias de Oséias, Deus está dizendo aqui: mas eu vou colocar limite nisso tudo. Eu não vou deixar chegar nesse caos total para o qual o meu próprio povo está caminhando. Por causa do meu amor, da minha graça, essa é a ideia aqui. Por causa da minha aliança com o meu povo, eu vou intervir na história. E de que maneira Deus diz que fará isso? E vejam, irmãos, essa é a indicação dessa palavrinha aqui, ó, portanto. São 3 modos com os quais Deus intervirá na história. E ela se repete, vejam aí, no verso 6, que nós acabamos de ler, não começa assim o verso 6? Portanto. Veja o verso 9 agora. Portanto. Por fim, o verso 14. Portanto. 3 marcas que apontam para as 3 maneiras, os 3 modos com os quais Deus vai intervir na história para refrear essa maldade do seu próprio povo. Vamos ver a primeira delas e nós vamos terminar aqui. A primeira dessas ocorrências que indicam graciosamente o que Deus planeja fazer para reconquistar a sua esposa desleal, o seu povo desleal. Primeira delas, o que é que Deus planeja fazer? O que nós acabamos de ler nos versos 6 e 7. Cercar os seus caminhos, ou seja, os caminhos do seu povo, com espinhos e muro. Voltem agora os olhos para o verso 6, com isso na cabeça, para ver exatamente o que é isso que Deus está dizendo. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Vejam lá que coisa, irmãos. O que Deus está dizendo aqui é que vai impor restrições. É que vai frear o comportamento desse seu povo desleal, com base no seu amor e na sua graça. Ele vai impor limites. E a figura de linguagem aqui, meus irmãos, está em muitos sentidos relacionada à ideia ou à prática que no Antigo Oriente Próximo, os pastores, os boiadeiros, os líderes de rebanhos, de animais, faziam em relação aos animais para que eles não fugissem, não saíssem das suas fronteiras. Eles levantavam muros de pedras, cobriam com espinheiros, deixavam lá os espinhos, a fim de que os animais não avançassem além daquilo que lhes era permitido avançar, para proteger os animais. A ideia é basicamente essa aqui, meus irmãos. Deus está dizendo que está prestes a impor limites, restrições sobre o seu povo infiel. Ele decidiu restringir, frear o comportamento desleal do seu povo, utilizando-se dessa figura de linguagem, dessa analogia com os espinheiros, com os arbustos espinhosos. Deus está assegurando que vai proteger o seu povo não das ameaças externas. Qual era a maior ameaça do povo de Israel nos dias de Oséias? O seu próprio coração. Deus está dizendo que vai proteger o seu povo contra ele mesmo, ou dele mesmo. Não vai proteger o seu povo de ameaças externas. As ameaças externas, na verdade, não eram o maior problema. O maior problema do reino de Israel nos dias de Oséias era o próprio povo. Deus está dizendo que vai proteger o povo de si mesmo. Essa é a ideia aqui. De modo, irmãos, a fazer com que seu povo não alcance mais os ídolos. Não é o que diz o verso 6? Aliás, é isso mesmo. Para que ele não ache as suas veredas. Deus vai intervir na história, agir na história, para que este povo não cometa mais idolatria. Essa é a ideia aqui. Deus agirá para que o seu povo volte à sensatez
e retorne ao Senhor. Vejam lá, o povo até buscaria, continuaria a buscar os ídolos, olha lá, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Deus não permitiria que esse povo se envolvesse novamente em práticas tão sujas, essa é a ideia aqui, idolátricas, tão perversas como nos dias do profeta. Deus agiria para que seu povo voltasse à sensatez. Olha lá o verso 7, no final. Então esse povo dirá, né, simbolizado aqui pela esposa adúltera, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Não lembra muito a parábola do filho pródigo? Os irmãos se lembram do que disse o filho pródigo? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá era melhor do que tudo isso que eu estou vivendo agora. Lá pelo menos eu vou poder comer da comida dos empregados dele. Não vou viver nessa penúria toda que eu estou vivendo aqui. Tem muita relação com o que nós acabamos de ler aqui. Porque por meio do profeta, Deus está dizendo, eu vou intervir na história e vou fazer com que esse povo volte à sensatez. Abandone os seus ídolos. E não por Deus, né? Era por eles mesmos, né? Quando fala assim, porque eu estava melhor do que agora. Então, quer dizer, eu estou ruim agora. Eu estava bem melhor. É a própria pessoa, então, quando você falou assim, o coração deles, eles por eles mesmos, tudo que estava passando era por eles mesmos, né? Exato, pelo seu pecado. Não sei se você já falou isso também, eu me perdi. Não tinha nenhum ato ali que fosse comprometedor desse relacionamento deles com Deus. Vários atos. É o relacionamento deles com eles mesmos. Sim, minha irmã. Mas vários atos deles. Essa prostituição denunciada aqui, minha irmã, fala a respeito de todos esses atos que eles cometiam. Adoravam outros deuses, prestavam culto, a sua confiança em outros deuses e assim por diante. Está revelando todas as suas práticas. Essa é a ideia. Eles estavam totalmente distantes de Deus. E a ideia aqui do texto, irmão, o sentido é que Deus vai agir para que esse povo volte à sensatez. Porque não é assim que Deus faz, irmãos? Ainda não aconteceu esse retorno para Isso, ainda não. primeiro retornando para ele. Isso, ainda não. Porque não é assim que Deus faz, irmãos? Não é Ele quem salva o perdido? Ninguém aceita Jesus. Ninguém aceita Jesus como se tivesse o poder de dizer sim ou não para Ele. Ninguém tem o poder de fazer isso. Todos nós, diz a Bíblia, naturalmente falando, estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Se Deus não intervir na história, não há salvação. Se Deus não intervir na história, não há nada que resolva, irmãos. Nada. A condição será sempre de morte, de separação do Senhor. E Ele está dizendo que vai intervir na história. Essa é a ideia aqui dos versos 6 e 7. Vamos terminar com algumas reflexões práticas. O que é que isso ou como isso se aplica à nossa vida hoje? O que é que a gente aprende disso que nós acabamos de ver aqui? Que Deus sempre impõe restrições graciosas sobre o pecado do ser humano. Ele está sempre a refrear a pecaminosidade e impiedade humanas. E isso mesmo de um modo geral, não só sobre o seu povo. De um modo geral, sobre ímpios e sobre os que não são ímpios, Deus está sempre refreando a maldade. Mas estou falando aqui daquilo que os teólogos chamam de graça comum. Há um aspecto da graça de Deus que age sobre crentes e não crentes, que é o aspecto ligado a esse refrear do mal aqui, meus irmãos, do pecado. Acreditem, o ser humano não é tão mal quanto poderia ser, porque Deus refreia o pecado da humanidade. Não é à toa que a Bíblia diz que a situação mais degradante a qual um ser humano pode chegar é quando Deus o entrega aos seus próprios caminhos. Quando Deus deixa de refrear o mal do seu coração. Paulo fala isso lá aos Romanos capítulo 1. Deus os entregou nos seus próprios caminhos. E aí é que está o problema. Aí o ser humano chega no máximo da impiedade. Mas até esse momento, Deus está sempre refreando a pecaminosidade humana. E olha, meus irmãos, que tem muita coisa ruim sendo feita por aí, viu?
Muita impiedade sendo feita por aí. Muita pecaminosidade sendo feita por aí. Há coisas, meus irmãos, que, sinceramente, às vezes eu nem gosto de ficar na frente da televisão em alguns minutos, quando está passando determinados programas, para não me escandalizar com as coisas, com a pecaminosidade humana, com o pecado do homem. Eu não me lembro onde vi, mas estava lendo uma reportagem acerca de tráfico de crianças, com intenções sexuais. Pessoas aqui no Brasil agindo para mandarem crianças para fora para se tornarem escravas sexuais. Vejam só. Mas ainda assim, o homem, por causa da restrição graciosa de Deus, ainda assim não está no seu ápice de impunidade, não é? A não ser que Deus retire dele a sua graça. Mas vejam que isso também se aplica de um modo ainda mais especial ao povo de Deus. E aqui a gente vai encerrar. Por quê? Porque é o que a Bíblia nos ensina em relação à santificação. Deus também, meus irmãos, e especialmente em relação ao seu povo, não permite que o seu povo sempre viva da mesma forma. Não permite que seu povo fique na mesma situação com a qual um dia chegou a ele. As pessoas são chamadas a vir a Cristo como elas estão. Mas uma vez em que chegam a Cristo, irmãos, Deus é tão gracioso que passa a santificar essa pessoa que o recebe. Que passa a purificar dia após dia essa pessoa que o recebe. Por sua graça, o Senhor constantemente nos livra de nós mesmos. Todos os dias. Todos os dias. Acreditem, irmãos, se não fosse a ação de Deus na nossa vida, mas graças a Deus que Ele interveio na nossa história. Alguma dúvida? A gente vai encerrar. Por seu amor, se estamos em pecado, Deus sempre nos chama à sensatez. Ele sempre nos leva de volta para si. Que grande amor é esse, não é? Ainda que nós nos afastemos, se nós somos de fato o povo do Senhor, Ele sempre vai fazer isso aqui, ó. E aí o ditado é verdadeiro. Ou pelo amor, ou pela dor. Mas Ele vai sempre fazer isso aqui, ó. Vai nos trazer de volta para si. Vamos orar para encerrar?